alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, essa ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no nosso site, portalebd.org.br. Nós disponibilizamos 5 ou 6 textos de apoio desta lição que iremos agora ministrar. Lembrando que esta exposição ela está baseada no nosso texto de apoio que é publicado juntamente com esta pré-aula. Nós não estamos aqui para repetir o que está na lição. O irmão já leu a lição, o irmão já leu o livro de apoio da lição, o irmão deve ter visto a videoaula do comentarista do trimestre. Nós não estamos aqui para repetir o que já foi dito. Nós estamos aqui querendo trazer subsídios complementares para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos também aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso site breves comentários em áudio das leituras diárias, aqueles textos sugeridos nas lições bíblicas, que servem tanto para nosso momento devocional, como para termos mais informações a respeito da aula que será ministrada. Também, se durante a semana não tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Para entrar na sala é preciso se cadastrar, mas o cadastramento é gratuito. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se não estiver em São Paulo, esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Velho, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho, a partir das 19 horas. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nós estamos no terceiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e a vida cristã. Estamos vendo vários aspectos da atuação do Espírito Santo no dia a dia do cristão. Quando nós cremos em Jesus, nós não somos levados para o céu. Somos mantidos no mundo, para que sermos luz do mundo, sal da terra, para glorificarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para pregarmos o Evangelho, para que outras pessoas também ganhem a salvação. E durante este período que nós aqui estamos, que é o período da nossa peregrinação terrena, o Espírito Santo vai atuando em nós. Ele habita em nós e ele vai nos dirigindo, nos ensinando, nos lembrando o que Jesus falou, nos anunciando o que há de vir. E são estes vários aspectos da vida cristã e a atuação do Espírito Santo nesta vida que nós estamos estudando neste trimestre, neste bloco do trimestre. E hoje nós iremos estudar a lição de número 7, que tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Hoje nós vamos falar sobre o culto a Deus, sobre como se deve cultuar a Deus. E a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, não deixou passar batido este ponto, que é um ponto muito importante na nossa vida cristã. E o capítulo 15 da nossa declaração de fé fala sobre o assunto, fala sobre a verdadeira adoração.
Quando nós falamos em cultuar a Deus, nós estamos falando em adorar a Deus. E Deus é digno de toda adoração. O que é adoração? O que é culto? A nossa declaração de fé diz o seguinte, lá no capítulo 15, que está na página 143. Cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Quando nós falamos em adoração, nós devemos, logo de início, lembrar que nós, seres humanos, somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus para servi-lo, para honrá-lo, para fazer a vontade do Senhor. O ser humano foi criado por Deus para ter um relacionamento especial com Ele, para ser o administrador de Deus sobre a face da terra e para ter comunhão com Deus. Agora, nós somos criaturas imperfeitas, limitadas, passageiras, eviternas, na verdade, né? Porque temos princípio, mas não teremos fim. E Deus é infinito, Deus é o Senhor, Deus é perfeito, Deus é o Criador. Então, naturalmente, o relacionamento entre Deus e o homem é um relacionamento que nós chamamos assimétrico. Ou seja, não é um relacionamento de igual para igual. As duas partes nesse relacionamento são muito diferentes. Há uma infinita e intransponível diferença entre Deus e os homens. Mas, mesmo assim, Deus quis estar próximo do homem. Mesmo assim, Deus quis se relacionar com o homem, ter um relacionamento especial com ele. Tanto que o fez à sua imagem e semelhança. Nem os anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos refletem a glória de Deus porque estão na dimensão da eternidade, são criaturas celestiais, mas nem por isso são imagem e semelhança de Deus. O homem, sim, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus quis criar um ser que parecesse com ele. E justamente por parecer com ele tivesse um relacionamento todo especial. Isto nós vemos dito no nosso cremos da declaração de fé, quando lá vamos lá no item 2 do cremos da nossa declaração de fé. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então, já a nossa declaração de fé diz, repetindo o que a Bíblia nos ensina, que o homem foi criado de uma maneira especial. E a forma especial como o homem foi criado mostra bem que haveria uma diferença entre o homem e os demais seres. Tanto que o homem é dotado de espírito, o que as demais criaturas terrenas não têm. Os animais têm uma alma material, inclusive, e um corpo. Os homens não, eles têm uma alma imaterial, um corpo
e um espírito. E o espírito é a parte do homem que faz ligação com Deus. Deus criou o homem para que ele tivesse um relacionamento com Deus. Agora, esse relacionamento com Deus, como nós dissemos, é assimétrico. E é aí que entra a adoração. Quando o homem se dirige a Deus, ele se dirige na condição de criatura, na condição de servo. Enquanto que Deus é o Criador, é o Senhor. Então, por isso que a nossa declaração de fé diz que a adoração é serviço sagrado. É culto. É reverência a Deus por aquilo que ele é. Na adoração, o homem reconhece que Deus é Senhor, que Deus é o Criador, que Deus manda, que Deus merece toda a glória, todo louvor, toda a honra. A adoração é um ato pelo qual nós reconhecemos a soberania de Deus. É por isso que culto, em inglês, é service, ou seja, serviço. E o que é serviço? É o ato do servo. É o ato do servo. Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, ele relembra um mandamento que está na lei de Moisés, que nos fala a respeito desta adoração. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Onde que está escrito isso? Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deus é digno de louvor, digno de adoração. Adorar é reconhecer a soberania de Deus. É tratar a Deus como Senhor e assumir a nossa condição de servo. É dizer que Deus manda e que eu obedeço. É dizer que Deus é soberano e que eu devo lhe fazer a vontade. E é por isso que eu devo reverenciá-lo, devo respeitá-lo, pois ele é o meu Pai por criação e ele também é Pai por adoção àqueles que creem no seu nome. Então, isto é o que é adorar. E a palavra adorar vem do latim ad orare. Adorar, ad orare. E orare quer dizer beijar. A palavra adorar, tanto no latim quanto nos originais grego e hebraico que se encontram na Bíblia, tem esse mesmo significado de beijar. É o que nós vemos lá no Salmo de número 2. O Salmo de número 2, que nos diz assim, no versículo 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Aqui diz beijai o filho. O que quer dizer este beijar? Um costume antigo, já no Oriente, as pessoas aceitavam a autoridade de alguém beijando-lhe a mão. Normalmente um rei, um governante, ele era mantido num lugar alto, num trono,
E as pessoas vinham, se prostravam diante dele, se dobravam diante dele e beijavam a sua mão. Normalmente havia um anel no dedo, indicando a autoridade daquela pessoa. Lembrem que José, quando ele foi colocado como governador do Egito, Faraó tirou o anel do seu dedo e pôs no dedo de José. Então, o anel era a indicação da autoridade. E a pessoa se dobra e beija o anel. Isso é adorar. É admitir a autoridade de alguém, é se submeter à autoridade de alguém, é reconhecer a autoridade de alguém. Então, quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo a soberania e a autoridade de Deus, o senhorio de Deus sobre nós. E logo nós já vemos que adorar é muito mais do que louvar. Hoje há uma tendência a dizer que adorar é cantar hinos. Vamos para o momento de adoração do culto. E aí as pessoas ficam... Oh! Isso não é adoração. Para começar, o culto todo deve ser de adoração. Não existe momento de adoração no culto, porque nós já estamos vendo aqui, pelo capítulo 15 da nossa declaração de fé, que a adoração é serviço sagrado, culto e reverência a Deus por aquilo que ele é e por suas obras. Então, adoração é culto. Então, um culto não pode ter momento de adoração, porque se ele é culto, todo ele é adoração. Mas há um outro fator aí. Os adoradores reconhecem a soberania e o senhorio de Deus. E, portanto, a todo momento, em toda a nossa maneira de viver, em todos os aspectos da nossa vida, nós temos que estar em adoração. Porque não há nada que se possa fazer sem o reconhecimento da autoridade e do senhorio de Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E se eu tudo que tenho que fazer com Jesus, eu sempre tenho que fazer de acordo com a vontade de Jesus, eu sempre tenho que fazer conforme a ordem de Jesus, porque eu sou servo e ele é Senhor. É esta realidade da dispensação da graça, da dispensação do Espírito Santo, que Jesus revelou à mulher samaritana. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, Jesus diz o seguinte, capítulo 4 de João, versículo 20, eu vou ler o versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja que nós já falamos aqui, numa lição passada, sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E que o Espírito Santo passou a atuar plenamente em Jesus. E depois, Jesus edifica a sua igreja, e a sua igreja prossegue a sua obra, e o Espírito Santo é derramado na igreja, e agora atua plenamente na igreja e perante o mundo. Por isso que ele agora convence
o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que agora nós temos a resistência ao maligno. Por isso que o reino de Deus está entre nós. Por quê? Porque através da igreja o Espírito Santo atua plenamente. Essa realidade da plenitude do Espírito Santo faz com que nós tenhamos a adoração em espírito e em verdade. Antes de Jesus, nós tínhamos a adoração limitada. Os judeus, os israelitas, na lei, eles iam adorar a Deus no templo. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Porque ali estava a presença de Deus, a glória de Deus. Veja que quando o tabernáculo foi inaugurado, houve uma manifestação e se encheu o tabernáculo da glória de Deus. Desceu o fogo do céu para mostrar que Deus ali estava presente. Quando Salomão inaugurou o templo, o mesmo se deu. Quando Zorobabel inaugurou o templo, não se deu isso. E os mais antigos até choraram por causa disso. Mas veio o profeta Ageu e disse que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Então, embora não tenha descido a glória de Deus visivelmente, havia a promessa de que ela estaria presente. E esteve mesmo porque Jesus veio. Mas aí começam as coisas. Jesus já disse que o seu corpo era o templo. A glória da segunda casa foi maior que a da primeira, porque Jesus entrou na segunda casa. Quer dizer, ele já traz a presença, a glória de Deus. E agora a igreja é o corpo de Cristo. É ela quem traz a glória de Deus. É ela quem traz a presença de Deus. E é uma presença espiritual. Por isso Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração agora não é limitada a um lugar, muito menos limitada a um tempo. Na lei, nós tínhamos todos aqueles cerimoniais, tinha os dias das festividades, eram dias em que as pessoas jejuavam, em que as pessoas, a começar do sábado, não faziam nada a não ser se voltar para as coisas de Deus. Isto passou. Agora, na plenitude do Espírito Santo, todo momento é momento de adoração. Todo instante é um instante de serviço a Deus, porque nós o adoramos em espírito e em verdade. Isto não quer dizer que não haja templos, prédios dedicados a cultuar a Deus. Nós vemos lá em Éfeso, Paulo tinha um salão onde ele cultuava a Deus. Vamos lá em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Versículo 9, que diz assim: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então veja que Paulo começou a se reunir na escola deste tirano, lá em Éfeso. Ali era a igreja. Ali ela se reunia. Havia, sim, reuniões. Então, o fato de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade não quer dizer que não possa haver templos, não possa haver igrejas, como andam defendendo grupos por aí.
principalmente os chamados desigrejados, que dizem que o fato de existir uma igreja, de existir um ministério, de existir uma denominação, de existir um prédio onde as pessoas se reúnam, estaria havendo desobediência a Deus, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, mas eles se reúnem num determinado lugar para juntos cultuarem a Deus. Não era só em Éfeso que isso acontecia. Isso acontecia também em Corinto. Vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Ou seja, os crentes em Corinto se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo. Havia cultos. Então, não é verdade isso que dizem. Agora, a adoração não se faz apenas no culto. Ela é uma adoração em espírito e em verdade. A adoração, portanto, está vinculada hoje à própria plenitude do Espírito Santo. E quando nós falamos em adoração e nós falamos em culto, e falamos em pentecostalismo, e o nosso tema é o pentecostalismo, todos nós sabemos, e é costumeiro se dizer, que os cultos pentecostais são mais abertos, são mais livres, não tem uma liturgia engessada. O que é liturgia, irmão Caramuru? Liturgia, diz o dicionário Ruais da língua portuguesa, é o conjunto dos elementos e práticas do culto religioso. É o conjunto das formas utilizadas na realização de cada culto. A palavra liturgia, ela vem do grego leiturgia, que quer dizer função em serviço público. Né? Na verdade, os gregos, eles incumbiam o governo dos cultos aos deuses. Né? Então, em cada cidade, havia aquelas pessoas que organizavam os rituais de cada culto. Então, a liturgia é esse ritual, né, que todo culto deve ter, né, a sequência dos atos de um culto. E é sabido que os pentecostais eles têm uma liturgia mais livre do que os outros segmentos religiosos, principalmente os católicos romanos e os ortodoxos. Eles são rígidos, tanto que se criou a missa, e missa quer dizer aquilo que está posto. Né? Então, a missa ela não pode mudar, ela é rígida, ela tem aquela mesma estrutura, aquele mesmo conteúdo, e os chamados cristãos tradicionais, evangélicos, protestantes tradicionais, também têm uma certa rigidez, não tão grande quanto a dos romanistas, mas também tem uma certa rigidez. O que não acontece nos cultos pentecostais. E é comum algum pentecostal dizer que o culto é mais livre porque o Espírito Santo está entre nós. E lá eu costumo citar muito 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, eles costumam dizer que os pentecostais, por deixarem o Espírito Santo atuar, por estarem cheios do Espírito Santo, o seu culto é mais livre. Aí há liberdade, não há esta opressão que existe nos cultos rígidos, seja dos romanistas, dos ortodoxos ou dos protestantes tradicionais. Esta expressão, onde há o Espírito, há liberdade, que é tomada aqui em 2 Coríntios 3:17, não tem nada a ver com culto. Na verdade, esse versículo ele está falando a respeito da conversão dos judeus e dizendo que os judeus estão na lei, não rejeitaram Jesus e fazendo um comparativo entre o ministério da lei e o ministério do Espírito, entre a lei e a graça, para dizer que na graça nós temos o Espírito Santo e onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então, este texto, de maneira alguma, pode ser utilizado como uma justificativa para essa maior liberdade que existe na nossa liturgia. Não resta dúvida que a presença especial do Espírito Santo faz com que o culto seja mais fervoroso e o culto reflita mais a glória de Deus. Sim, um culto em que o Espírito Santo pode agir através das manifestações que foram trazidas para a igreja, para que plenamente ela venha a exercer a sua função, não resta dúvida que os cultos pentecostais, eles dão mais liberdade ao Espírito Santo. Nos cultos pentecostais, nós temos a manifestação dos dons espirituais, nós temos a manifestação do batismo no Espírito Santo, e nós temos, portanto, condições melhores do que nos outros que não permitem a manifestação do Espírito Santo, de glorificar a Deus, de ser orientados por Deus. Porque os dons espirituais, eles servem para edificação, exortação e consolação da igreja, como nós já tivemos oportunidade de ver numa lição passada. Então, num culto pentecostal, o Espírito Santo pode, sim, consolar, exortar e edificar o povo, o que não acontece em reuniões em que, pela incredulidade das pessoas, o Espírito Santo não possa se manifestar através dos dons, nem muito menos revestir de poder as pessoas. Mas não nos esqueçamos de que nosso Deus é um Deus ordeiro. Deus é um Deus de ordem. E lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, é dito: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, muitos pegam esse versículo de 2 Coríntios 3:17, que nós já vimos que está errado pegar esse versículo, para justificar uma verdadeira desordem e bagunça que se realizam em muitos cultos. E é por isso que o título da nossa lição é Cultuando a Deus com liberdade, mas também com reverência. Deus é um Deus de ordem, ele não é Deus de confusão. Quando há confusão na Bíblia, quando a gente vê a primeira grande confusão que houve na Bíblia foi na Torre de Babel, justamente porque Deus confundiu as línguas,
porque eles haviam rejeitado a Deus, haviam se rebelado contra Deus. Então, o clima da confusão é o clima da rebelião, não é o clima de Deus. Deus é um Deus de ordem. Então, é verdade, sim, um culto pentecostal é um culto aberto às manifestações do Espírito Santo, que trazem utilidade para a igreja. Os dons espirituais se manifestando nos cultos, e é nos cultos coletivos que eles se manifestam, tendo em vista que o seu propósito é o consolo, a exortação e a edificação da igreja. E isso faz com que o culto tenha um outro patamar, onde haja manifestação plena da glória de Deus. Agora, justamente por isso, o culto sempre deve ser ordeiro. Não pode ter confusão. E, lamentavelmente, muitos agem como agia a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons espirituais. É o que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nenhum dom faltava na igreja de Corinto. E isto era bom. E isto é desejável. Eles estavam enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. E o testemunho de Cristo era confirmado entre eles. E Paulo dizia que o Senhor Jesus iria continuar confirmando esse testemunho até aquele dia, o dia do arrebatamento da igreja. Aliás, aqui temos uma outra passagem que mostra que o dom permanece até o arrebatamento da igreja. Mas, na igreja de Corinto, estava havendo confusão. As pessoas estavam falando a qualquer momento, falando em língua estranha, atrapalhando a ministração da palavra, havendo profecias desencontradas, pessoas profetizando ao mesmo tempo, de tal maneira que se alguém entrasse na igreja, ia pensar que todos eram loucos. É Paulo quem diz isso. É Paulo quem diz isso. Ele diz que, lá no capítulo 14, versículo 23, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Adorar é reconhecer a soberania de Deus. E eu devo cultuar a Deus com a razão. É o culto racional. Paulo fala disso em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto com a razão, culto consciente. O culto é um ato de reconhecimento da soberania de Deus. Portanto, é um ato consciente. Eu estou me dirigindo a Deus sabendo que Ele é o Senhor e que eu sou servo. E eu mesmo vou lhe dizer que sou grato a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Como é que eu posso fazer isso?
sem estar no meu são juízo. Como é que eu posso fazer isso se eu não estiver consciente? É impossível. Não há adoração inconsciente, não há adoração através de atos inconsequentes, através de loucuras, que são aí essa tal de adoração extravagante, em que uma pessoa fica urrando como um leão e diz que tem a unção do leão. Isso não é adoração, porque não há consciência, não há racionalidade. Mas alguém pode dizer para mim, mas em Moncaramuru, as manifestações do Espírito Santo são sobrenaturais. Elas ultrapassam a razão. Sim, elas ultrapassam a razão. Mas elas são dirigidas ao homem, as manifestações, porque é para a utilidade do homem. E Deus é um Deus de ordem. Portanto, o que Deus faz não gera confusão. O que Deus faz não cria balbúrdia. Então, tenhamos cuidado. Quem fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Quem fala em língua estranha, fala com Deus sem passar pelo seu intelecto. Por isso que é uma manifestação individual. Quando eu estou lá no meu aposento, quando eu estou lá na intimidade com Deus, eu tenho de orar em língua estranha, eu tenho que orar no Espírito, porque eu preciso me edificar individualmente. Ali é o momento de eu ficar falando em língua estranha, por horas até. Agora, no coletivo, se eu começar a falar em língua estranha, audivelmente, em voz alta, e não for no momento em que o poder de Deus toma toda a igreja, e é o momento de todos falarem em línguas estranhas, e sentirem a exultação de Deus, se não for naquele momento, eu devo me calar se ninguém interpretar o que eu estiver falando. Porque nós não estamos numa reunião para minha edificação própria, nem para causar confusão. Quando todo o povo de Deus se reúne para adorar a Deus e para Deus manifestar a sua glória. Neste instante, se eu estiver falando em língua estranha, audivelmente, e ninguém estiver interpretando, devo me calar para que as manifestações coletivas, elas sim, venham a edificar, a consolar e a exortar a igreja. É isto que Paulo vai procurar regulamentar na igreja de Corinto. Ele descobre que na igreja de Corinto as pessoas estavam falando em língua estranha, à torto e à direito, que as pessoas estavam profetizando ao mesmo tempo, e isso estava trazendo confusão. As pessoas não estavam entendendo o que Deus estava falando, o que Deus queria falar. Havia uma confusão. E Paulo diz que isto não era a verdadeira adoração. O culto precisa ter uma liturgia. Esta liturgia não pode sufocar a manifestação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem deve guiar a igreja em toda a verdade e dirigir a igreja, inclusive na adoração. Mas o Espírito Santo é Deus e ele não traz confusão. Os tradicionais aproveitam esta passagem para incriminar, para desprezar e censurar os cultos pentecostais.
Mas Paulo não proibiu as manifestações sobrenaturais. Veja que lá no capítulo 14, versículo 39, ele diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, quando os tradicionais proíbem as pessoas de profetizar ou de falar em línguas, porque não creem que isto aconteça, estão indo contra a Bíblia. Eles que querem ter favoráveis à Bíblia são os primeiros a desobedecê-la. Os reformados desobedecem a Bíblia. É a Bíblia quem diz que deve haver profecia e língua no culto. O que não pode ter é desordem e indecência. O que, infelizmente, temos que dar a mão à palmatória. Infelizmente. É o que nós vemos muito por aí hoje. Reteté, repleplé. Muitas reuniões que são verdadeiras bagunças. E onde Deus não está presente. Porque onde há confusão, Deus não está presente. Agora, tais manifestações fazem parte do culto. Paulo disse o que deve haver em um culto. O que nós devemos ter num culto? Num culto, nós precisamos ter o seguinte, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Num culto, nós temos que ter louvor. É o salmo. Cada um de vós tem salmo. Nós precisamos ter louvor. Agora, vejam bem, quando Paulo fala em salmo, ele fala do louvor que existia nas Escrituras. O salmo é o inário da Bíblia. Ou seja, todo louvor tem que ter base bíblica. Todo louvor tem que ser um louvor santo. Veja que os salmos que eram cantados no templo, eles tinham sido dados por Deus. É o que está escrito lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Veja que o rei Ezequias, séculos depois da inauguração do Templo de Salomão, quando ele reinaugurou o templo, que seu pai havia fechado, ele usou o mesmo inário daquele tempo. Por quê? Porque os salmos tinham sido dados por Deus. Os louvores devem ser louvores bíblicos, de acordo com a palavra de Deus, e com ritmos musicais sacros. Não música dançante, e muito menos música utilizada para louvor de demônios, como hoje nós vemos. O louvor faz parte do culto. Mas o culto também tem que ter doutrina, tem que ter a exposição da palavra. É o momento áureo do culto. O culto precisa expor a palavra, porque a fé vem pela palavra e pela palavra de Deus, porque nós somos limpos pela palavra, porque nós somos santificados pela palavra. Porque Deus nos fala através da sua palavra.
Mas há muitos cultos hoje que é só louvorzão, louvorzão e palavrinha, como diz o professor Aristóteles Torres de Alencar, esse querido irmão. Então, culto tem que ter palavra, tem que ter louvor, mas tem que ter palavra. E tem que ter revelação, língua e interpretação. Tem que ter as manifestações do Espírito Santo. Agora, nenhuma profecia, nenhuma manifestação de êxtase espiritual pode comprometer a palavra. Cada um na sua ordem. É o que Paulo diz. Faça-se tudo para a edificação. Jamais Deus levanta um profeta para interromper uma mensagem da palavra. Se ele manda na sua palavra que no culto haja palavra, haja doutrina. Tomemos cuidado, irmãos, com essas manifestações absolutamente carnais de exibicionismo que nós encontramos por aí, que não trazem nada a não ser escândalo e confusão. O Espírito Santo atua plenamente na igreja. E quando a igreja se reúne para adorar a Deus, embora adore a Deus a todo momento, em espírito e em verdade, eles se reúnem para um momento especial com Deus. E nesse momento especial com Deus, Deus quer manifestar a sua glória. E o faz através dos dons espirituais. Mas o faz também através do salmo, através do louvor e através da palavra. Porque é a palavra que leva a fé para a salvação das almas. É a palavra que nos santifica para que nós permaneçamos perseverando até o fim. O culto tem liberdade. Não podem regras humanas sufocar a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é ordeiro. E quando ele dirige, não há confusão, não há bagunça. Se alguém falar em língua estranha, que alguém interprete. Ou então que ele se cale. Se alguém profetizar, que um profetize após o outro. E a profecia jamais interrompe a mensagem da palavra. O momento principal do culto é a palavra. É a que deve ocupar o maior tempo. E o louvor deve ser de acordo com a palavra de Deus. Isto é o culto com liberdade e com reverência. Amém.